Samuel, o profeta Samuel, é um homem que entende muito bem essa questão do coração. E Deus, Ele olha muito para o meu coração. Eu estou aqui diante de uma plateia grande, e eu louvo a Deus por vocês, todas as terças-feiras estarem aqui aprendendo a palavra de Deus. Quando eu, ser humano, eu, como homem, olho para todos vocês e vejo todos vocês sentados, prestando atenção, cultuando a Deus, isso é muito lindo. Eu vejo um povo que tem vontade de aprender a palavra de Deus, mas além do que eu vejo, além daquilo que eu posso enxergar, Deus sonda o coração de cada um. O meu coração, ele tem que ser um coração segundo a vontade de Deus. Eu vou repetir: o meu coração deve ser um coração segundo a vontade de Deus. Salmos de número 24 diz assim: do Senhor é a terra. Do Senhor é o quê? A terra e a sua plenitude, ou seja, a totalidade. A terra toda é do Senhor. Toda a terra é do Senhor, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele afundou sobre os mares, está falando de Gênesis 1:1, e afirmou sobre os rios. No verso 3 ele vai dizer: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Eu vou repetir o verso 3, sem querer entrar em pormenores, para que você entenda o que o salmista diz. E eu faço uma pergunta: quem é que vai subir no monte do Senhor? Ou quem é que vai estar no lugar santo de Deus? Será que isso não aponta para o céu? Será que isso não aponta para a eternidade? Será que isso não aponta para a glória? E o verso de número 4 diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Deus sonda o coração do homem. E Deus sondou o coração de Saul. Mas Saul desobedeceu a Deus, e outro homem foi escolhido como seu sucessor. Lembre-se, não estou entrando em pormenores na vida, na história de cada rei, passando de forma panorâmica para que você entenda. E a história de Saul, teoricamente, a grande maioria conhece. Um homem que era possesso de demônios, a ponto de que Davi precisava pegar a sua harpa e ir tocar para repreender e expulsar esses demônios da vida do rei Saul. Agora, deixa eu abrir um outro parênteses aqui, muito grande, muito grande. Louvor não é tocar, louvor não é cantar. Louvor é um estilo de vida. Pessoas que têm dificuldade de louvar a igreja, às vezes a gente olha na hora do louvor, da adoração, pessoas que são indiferentes, inertes, não participam, não é porque estão doentes apenas ou estão cansados, mas porque não tem um estilo de vida de adoração. Se não consegue adorar em casa, se não consegue adorar no trabalho, e adoração é, sabe o que é adoração? É dar a Deus glória, honra e louvor em todo o tempo. É no trabalho, é como um bom empregado, é como um bom patrão, é como um bom servo, é como um bom pai, é como um bom filho, é como um bom marido, é como um bom pastor, adorador. E a minha adoração, muitas pessoas usam essa expressão, elas começam em casa, mas eu digo, ela vai muito mais além da minha casa, ela está intrínseca em mim, aqui ó, no meu coração. Davi foi o pior exemplo de pai que nós podemos seguir. Davi foi o pior exemplo de líder familiar que nós podemos seguir. Se você quer um exemplo de um pai bom na Bíblia, não olhe para Davi. Não foi. Porém, a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi segundo o coração de Deus? Porque ele era sensível à voz de Deus.
Davi não guardava mágoa, Davi não guardava rancor, Davi não guardava sentimento faccioso, Davi tinha paz consigo mesmo. Tem pessoas que às vezes têm coragem de estar num determinado ambiente e dizer: eu não vou sentar aqui porque fulano vai sentar perto de mim. Isso é coração de Saul. Coração de Davi não é assim. Se alguém feriu Davi, ele amava o seu inimigo porque ele amava a Deus em primeiro lugar. Saul desobedeceu a Deus e outro homem foi escolhido como seu sucessor, Davi. Esse foi o rei mais conhecido. Se você quiser grifar, anotar, escrever, anote. Davi foi o homem mais conhecido na história de Israel. Salomão, seu filho, logo após Davi, foi o seu sucessor. Temos ali o rei Salomão, sendo conhecido como o homem mais sábio de toda a terra. Agora existe um parâmetro, existe um detalhe, existe um princípio muito forte dentro da linhagem davídica. Deus prometeu que a Davi sempre teria um rei no seu trono. Segundo Samuel, capítulo de número 7, verso 16 e 17. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Deus prometeu que a Davi sempre teria um rei no trono. Segundo Samuel, capítulo 16, verso 17. Lembrando que nós estamos estudando os reis de Israel. Verso 16 do capítulo 7 de 2 Samuel. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Mas você pode me perguntar, mas parece que o reinado de Davi acaba aqui. Quem foi que deu continuidade à linhagem real, ao trono de Davi? Eu digo para você, ele se chama Leão da tribo de Judá. E a palavra profética de Deus a Natã se cumpriu. Jesus sempre foi e sempre será o rei de eternidade, porque ele é descendente de Jessé, pai de Davi, e é o rei de Israel. Quantos podem adorar o nome do Senhor Jesus? Mas seus descendentes, os descendentes de Davi, também desobedeceram a Deus e perderam o apoio de 10 das tribos de Israel. Assim então o reino ficou dividido. As tribos de Judá e Benjamim formaram o reino de Judá e se mantiveram leais à família de Davi, enquanto que as outras tribos se juntaram e formaram o reino de Israel. Quantos reis teve Judá? Reino do sul. E quantos reis teve Israel? Reino do norte. É bom a gente fazer essa pergunta. Se você que está anotando, né, Daniel, quiser fazer essa pergunta para você no seu caderno, anote. Quantos reis teve Judá? Reino do sul. E quantos reis houveram em Israel? Reino do norte. Isso é bom você anotar. O reino de Judá, anote isso, preste atenção. O reino de Judá, e eu vou enfatizar, ratificar novamente, não querendo trazer redundância ao meu português, mas quero dizer que os reis de Judá, o reino de Judá, que é o reino do sul, Judá teve 20 reis ao todo. Quantos reis teve Judá? 20. Sendo que 19 eram reis. Preste atenção. 19 eram reis e uma era uma rainha. O reino de Judá, o reino do sul, teve quantos reis?
20, sendo que 19 eram reis e uma rainha. O reino de Judá, o reino do sul, teve um período de 340 anos. Quantos anos? 340 anos. Enquanto que o reino de Israel, que é o reino do norte, Israel é reino da onde, gente? Do norte. O reino do norte teve 20 reis. Quantos reis? 20 reis ao longo de 200 anos, contando com um rei que às vezes você esquece de contá-lo, contando com Isbosete. Anote esse nome, Isbosete. Deve ter Isbosete aí na tela. Sim, 200 anos. Veremos agora, gente, como os reis de Israel, reino do norte, sofriam golpes e eles eram depostos com frequência. Tinham em média reinados mais curtos do que os reis de Judá, reino do sul. E nós vamos ver agora os reis do Reino Unido de Israel, ou seja, quando Israel ainda era um só reino. Preste atenção, não houve a divisão ainda dos reinados, reino do norte, reino do sul. Israel era uma só. E nós vamos ver agora os reis que reinaram durante esse período. O primeiro rei de todo o Israel foi Saul. Já apareceu na tela. Se o irmão quiser colocar comigo agora nós vamos fazer essa sequência. O primeiro rei de todo o Israel, rei de todo o Israel, foi Saul, primeiro rei. Ele desobedeceu a Deus e foi rejeitado por Deus como rei. Lembre-se, Saul foi rejeitado. O próprio Deus disse isso. Samuel, até quando terás tu dó de Saul, sendo que eu o rejeitei? Então Deus rejeita o rei Samuel. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 21, Saul reinou 40 anos sobre Israel. Atos capítulo 13, se você quiser abrir a sua Bíblia, Atos 13, 21 diz o seguinte. Vou aproveitar que você procura para mim beber uma água. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 21, diz assim: Saul reinou 40 anos sobre Israel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. Primeiro rei era quem? Saul. Segundo rei, seguindo a ordem cronológica, era o rei, Isbosete. Isso mesmo. Isbosete reinou 2 anos. Por isso que muitas pessoas não conseguem ver Isbosete como rei, porque houve aqui um encargo monárquico, se eu posso assim dizer. Por que Isbosete está na lista dos reis? Isbosete era filho de Saul e esteve a cargo das tribos de Israel desde a morte de seu pai, enquanto Davi foi ungido rei sobre Judá. Isbosete estava já reinando na outra parte. Mas quando foi proclamado rei, 2 anos antes da sua morte, ele foi proclamado rei, e 2 anos após, Isbosete morre. Isbosete foi o chefe das 10 tribos, durante o mesmo período que Davi reinou sobre Judá, até que foi assassinado por antigos aliados, aqueles que eram com ele, tinham conchavo com ele, foram estes que assassinaram, que mataram Isbosete. Depois disso, Davi foi proclamado rei sobre todas as tribos de Israel.
Agora a pergunta que fica para nós: como entender os 2 anos de reinado de Isbosete em Israel e aos 7 anos que Davi estava reinando em Judá? Ok, nesse meio tempo, nesse período, é provável que a casa de Saul, por meio de Isbosete e sob a forte liderança de Abner, estivesse se recuperando da derrota para os filisteus e buscando o apoio de aliados em todas as outras tribos para a casa do rei Saul. O texto bíblico não é muito claro, o texto bíblico não é muito explícito, mas provavelmente após estarem numa situação mais estável, Abner, comandante do exército de Israel, tenha proclamado Isbosete oficialmente como rei. Por isso ele se coloca, ele leva o título de rei também. E isso teria acontecido 2 anos antes da sua morte. Eu quero ler com vocês 2 Samuel, capítulo de número 2, versículos 8 a 11. Eu estou tentando fazer a minha prédica mais lenta possível, para que vocês assimilem e para que a nossa tradutora não tenha dificuldade. 2 Samuel, capítulo 2, verso 8 até o verso 11. Olha só o que o texto diz. E aqui que está a explicação sobre este assunto, como Isbosete entra na história. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete. Olha só, Abner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade. Saul já estava fora de questão. Abner, para não perder o controle, e sabia que ele não queria ser governado por Davi, ele falou: eu vou nomear, vou fazer aqui um conchavo, eu vou chamar todos os homens, vou falar: gente, Isbosete é rei, Isbosete é rei, Isbosete é rei. Enquanto Davi já estava sendo ungido rei sobre Israel. Então tinha o rei Davi oficial por Deus, e tinha Isbosete que estava tentando entrar por conta da influência de Abner, e o constituiu sobre rei em Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Pegou as tribos mais próximas e saiu falando: Isbosete é rei, Isbosete é rei, Isbosete é rei. Como o povo vai naquilo que ouve, e aqui está um cuidado para todos nós hoje. Talvez não tenha um Abner gritando aí: Isbosete é rei, mas tem alguém no Facebook, tem alguém no Instagram colocando uma mensagem lá. Eu não sei quem me passou a mensagem essa semana, ou se foi hoje, ou se foi ontem, a respeito de um assunto. Eu automaticamente disse: é Abner dizendo que Isbosete é rei. É o chamado fake news. Muito cuidado. Tá? Então ele chamou todo Israel, e da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Quantos anos? 2. Mas os da casa de Judá seguiam a Davi. O reino do norte estava seguindo Isbosete, e o reino do sul estava seguindo a Davi. E foi o número dos dias de Davi, que reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. É quando Davi foge de Saul e vai para Hebrom, e fica lá um tempo. E aí Davi recebe a notícia: Saul já não é mais rei sobre Israel, pode voltar para Jerusalém. Mas nesse interim, Abner já tinha pegado o filho de Saul e o consagrado e ungido rei de Israel. Quantos podem dizer? Amém. A partir daí, inicia-se um outro período muito turbulento em Israel, com a guerra entre as famílias de Davi e, claro, as famílias de Saul.
capítulos 2 até o capítulo 4 do segundo livro de Samuel. Por isso nós entendemos que o sucessor de Saul, Isbosete, liderou inativamente e oficialmente por 7 anos, simultâneos ao tempo que Davi reinou sobre Judá. Terceiro rei de Israel. Primeiro rei foi? Hello? Segundo rei foi? Terceiro rei? Davi. Davi é nomeado por Deus como sucessor de Saul. Davi reinou 7 anos sobre Judá. Preste atenção. Lá em Hebrom é terra de Judá. Davi reinou quantos anos lá? 7 anos. E sobre todo Israel, ele volta agora para Jerusalém e reina sobre todo Israel por 33 anos, porque Deus prometeu que sempre teria um descendente no seu trono. Primeiro rei Saul, segundo Isbosete, terceiro Davi, quarto rei de todo Israel foi Salomão. Salomão, aqui preste atenção, aqui é gostoso. Salomão, filho de Davi, foi o rei mais rico e mais sábio desde sempre em Israel. Ele construiu o templo de Jerusalém. Depois de sua morte, houve uma grande divisão entre o povo de Israel. Depois de Salomão, os reinos então foram divididos. Agora sim, houve oficialmente a divisão dos 2 reinos. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. Depois da morte de Saul, houve um intervalo de 7 anos e meio até que Davi reinasse sobre Israel. E então reina Salomão também por 40 anos. E agora eu quero passar para você 2 listas importantes dos 2 reinos. Primeiro reino do norte, depois reino do sul. Na ordem cronológica que nós estamos seguindo, o 5º rei do reino do norte era o rei Jeroboão I. O rei Jeroboão, ele era da tribo de Efraim, se rebelou contra Salomão, depois liderou a revolta contra Roboão, tornando-se rei de 10 das tribos de Israel. Não seguiu a Deus, guarde isso. O rei Jeroboão, ele não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel. Por isso Deus prometeu destruir a sua descendência. Eu quero que você anote isso na sua Bíblia. Jeroboão não foi um bom rei. Deus prometeu, Deus tirou, Deus destruiu a sua descendência. O 6º rei foi o rei Nadab. Nadab foi filho de Jeroboão, o rei que antecede. Durou apenas 2 anos, depois foi assassinado. É um rei que não se ouve falar dele. Alguém lembra da Bíblia, rei Nadab? Porque foi tão curto o seu período de reinado. Mas ele reinou em Israel. Depois nós temos o 7º, rei Baasa, da tribo de Issacar. Ele matou toda a família de Jeroboão. Veja só, Deus prometeu que ia destruir a sua descendência. Olha quando acontece, quando Baasa assume o reinado, ele da tribo de Issacar matou toda a família de Jeroboão e tomou o trono e cometeu os mesmos pecados de Jeroboão. Em outras palavras, Baasa também não foi um bom rei. O rei Elá foi filho de Baasa, também foi ruim e foi assassinado depois de 2 anos. 9º, o rei Zimri. Ele assassinou Elá
e toda a família de Baasa, e teve o seu reinado mais curto. Sabe quanto tempo o rei Zinri reinou? 7 dias. Ele reinou apenas 1 semana, e foi o suficiente. O próximo rei é o rei Onri. Foi pai do rei Acabe. Preste atenção que isso aqui é interessante. O rei Onri, pai do rei Acabe, comandante do exército, foi proclamado rei depois que Elá foi morto, e venceu todos os rivais, e estabeleceu Samaria como a capital do reino de Israel. Samaria se torna capital de Israel e não Jerusalém. Essa foi a atitude do rei Onri. Temos agora o 11º, é o rei Acabe. Acabe, como eu disse, filho de Onri, ficou famoso por ser ruim e idólatra, e se casar com Jezabel, que perseguia os profetas de Deus. Um profeta previu sua morte e a destruição de sua família. Acabe morreu em batalha contra o rei da Síria. 12º rei do reino do norte, Acasias. Acasias tem uma história muito interessante. Acasias foi filho de Acabe, também foi ruim como seus pais e morreu depois de uma queda. Acasias havia reinado 2 anos, e durante o seu reinado, sabendo que o rei Josafá, rei de Judá, não rei do norte, aliado de seu pai, estava indo para Ofir, guarde esse nome, Ofir, para pegar ouros. Pediu para que levasse seus servos com ele, porém o rei Judá recusou. E era justamente na terra de Ofir, aonde Salomão, o rei Salomão, buscava ouro, prata e marfim, as pedras mais bonitas de mármore, de granito. Se hoje a gente acha o nosso granito bonito, eu imagino o ouro, a prata, o granito, o mármore da terra de Ofir. A história conta que Salomão era tão sábio que era o único que conhecia a rota do mar. Não era a rota da terra, era a rota do mar. Na hora que a maré baixa acontecia, Salomão atravessava a região montanhosa de Ofir e ia pegar ouro, prata e marfim, e voltava. Quando ele voltava, a maré ainda estava baixa, ele tinha como atravessar as montanhas. Depois que ele atravessava as montanhas, as águas do mar subiam, ninguém mais sabia aonde era Ofir, ou o lugar onde Salomão extraía a riqueza. Por isso, o rei Acasias falava para Josafá, o rei de Judá, aliado do seu pai: olha, eu sei de uma história que o meu pai contava, que o avô dele contava, que Salomão ia até em Ofir para buscar ouro, prata, marfim, pedras, granito e mármore. Me conta, onde é que é o caminho? E a história não fala que ele contava, mas ele queria saber. No último ano do seu reinado, o rei Acasias, é esse que nós falamos aí, camarada até parece inteligente ali na foto, né? Caiu de uma janela da sua casa, resultando em ferimentos graves que não pôde ser tratado, e morreu. Depois pediu para seus mensageiros consultaram uma entidade chamado Baal-Zebub, deus de Ecrom. Então, no caminho para a consulta desta entidade, Baal-Zebub, o profeta Elias repreende o rei Acasias, dizendo que não precisava consultá-lo se tinha Deus em Israel. O profeta de Tisbé profetizou que Acasias não podia sarar mais as suas feridas, e então, por conta disso, por conta da desobediência e por conta da idolatria e por conta da queda, ele não se recupera, então ele morre. E após a sua morte, Acasias foi sucedido pelo seu irmão
porque Acasias, seguindo na lógica a continuidade monárquica, ele não tinha filhos, o seu irmão Jorão assume o lugar. Jorão então é o 13º rei de Israel, do reino do norte. Jorão, filho de Acasias, irmão de Acasias, foi ruim, mas não tão ruim quanto seu pai. Morreu junto com seu primo Acasias, rei de Judá, assassinado por Jeú, o próximo rei. Esse é o último rei da linhagem de Onri, Jorão. Jeú foi comandante do exército de Israel. Também tem algo muito peculiar com Jeú, porque foi ele que matou a famigerada Jezabel. Jeú, comandante do exército, foi escolhido por Deus para destruir. Jeú, comandante do exército de Israel, foi escolhido por Deus para dar um fim, para destruir a família de Acabe. Matou Jezabel, os descendentes de Acabe e os profetas de Baal, mas continuou o reinado de Jeú dentro da idolatria. E eu vou ler aqui para a gente encerrar. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 9, verso de número 7. Segundo Reis, capítulo 9, verso de número 7. Essa foi a palavra de Deus para o rei Jeú. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da tua mão de Jezabel o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Amém, gente? Então vamos encerrar aqui, porque nós estamos no 14º rei. Semana que vem a gente fala mais. Talvez a gente acabe com essa questão da linhagem real, e a gente dá continuidade na outra semana com outro assunto sobre a história de Israel. Vamos ficar de pé para a gente dirigir a Deus uma palavra de oração. E eu acredito que ali fora deve ter um café. Não sei se ele é valente, corajoso. É corajoso hoje? Hoje é corajoso. Já me passaram a dica aqui, já me passaram a pedra aqui. Mas vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer pela vida de cada um de vocês, dos irmãos que trabalham, chegam cedo para montar aqui tudo, preparar, ligar o som, fazer café, trabalhar na diaconia. E eu quero aqui fazer uma menção muito importante, muito séria. Talvez eu nem precisaria dizer isso, mas eu quero novamente, publicamente, agradecer a Deus pelo trabalho dos nossos diáconos. Quando eu falo diáconos, eu não estou falando só dos homens, diáconos e diaconisas, e ter uma percepção de um serviço tão eficiente, de qualidade, com carinho e com respeito, que os nossos diáconos têm exercido, e ter um reconhecimento tão imediato de uma pessoa tão importante como o pastor Gesiel Gomes. Eu quero só agradecer a Deus e louvar a Deus pelos nossos diáconos, que têm feito um excelente trabalho para o Senhor, e todos os irmãos que trabalham, que servem na obra de Deus, porque ser diácono não é só aquele que carrega um crachá de diácono. Eu sou um diácono também. Eu acho que eu sou o diácono número 1 aqui dessa casa, porque eu estou aqui para servir a casa de Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela paciência, pelo zelo. Eu quero que os irmãos também respeitem e tenham com carinho, vejam com carinho o trabalho dos diáconos, porque não é um trabalho fácil, e eles têm desenvolvido esse trabalho com muita maestria, com muita dignidade, e eu louvo a Deus.